Sejam bem-vindos a este culto tão especial, um culto onde nós vamos já preparar o nosso coração para o evento que mudou a história da humanidade, o nascimento do nosso Messias, Jesus Cristo. Então seja bem-vindo, fique conosco até o final deste culto, que eu tenho certeza que você vai ser edificado. A gente celebra o Natal de forma muito especial, né? Em reunião com a nossa família, com pessoas que nós amamos, com muita festividade, às vezes com fartura de comida, com presentes, mas nós não podemos esquecer jamais do principal significado do Natal. Apesar de nós entendermos que nós não sabemos a data real, né, do nascimento de Jesus, mas a gente não pode esquecer que essa data é escolhida para que a gente celebre a vinda do nosso Rei. Então eu convido você para ficar conosco até o final deste culto e você vai sair daqui aprendendo mais um pouquinho dessa história que mudou completamente a humanidade. Nós vamos ter um estudo separado em duas partes. Nesta quarta-feira, encerrará na próxima quarta-feira, onde a gente vai com certeza encher o nosso coração, porque quando chegar o dia do Natal, aí na sua casa, na sua família, você vai estar ciente e celebrando da melhor forma possível esta grande celebração. Então que o Senhor te abençoe, que o Senhor fale ao seu coração e que Ele seja o motivo de tudo, que Ele seja o principal foco das nossas vidas, porque Jesus é a razão da nossa vida. Que Deus te abençoe e que o Senhor possa falar muito ao seu coração nesta reflexão no nome de Jesus. Tem grande sorte boa, a nova se vos dá, e quão alegre soa, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu. Alerta, a terra entoa, a nova alegre e boa, nasceu o Redentor. A noite já passou, a aurora já raiou, o negro e denso véu de todos se rasgou, dos montes através o brado ressoou, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu. Alerta, a terra entoa, a nova alegre voa, nasceu o Redentor, nasceu o Rei da paz, num berço humilde jaz, nas asas desse amor, conforto a todos traz. Dizei em alta voz que Cristo satisfaz, nasceu
Irmãos amados, nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Mateus. Inicialmente no capítulo 1, verso 18, apenas a parte A deste texto, e depois então nós consideraremos outras passagens. O nascimento de Jesus foi relatado pelos evangelistas. Mateus é um dos mais sucintos dele, e quando retrata o nascimento de Jesus, está no verso 18 assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. E eu queria então trazer à memória esclarecida de vocês os principais fatos que marcam este acontecimento singular. Porque o que nós chamamos de Natal não começou na história, começou antes que a história começasse, começou na eternidade, porque este que nasceu preexiste ao tempo, preexiste a história, porque ele teve glória com o Pai antes que houvesse mundo. Este que celebramos no Natal é aquele que trouxe à existência as coisas que não existiam. Ele é o Criador do universo, pois todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Este que celebramos no Natal é aquele que, como diz Paulo em Colossenses 1,17, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Este vasto, insondável universo que ele criou, sem matéria pré-existente, é ele quem dá sustentação a todas as coisas. Este que nós celebramos no Natal foi prometido por Deus, o Pai, lá no Éden, porque está escrito que da semente da mulher, e é o único ser humano que nasceu neste planeta que é semente da mulher, é Jesus Cristo. Todos os outros homens, todos os outros seres humanos é semente do homem. Ele, só ele é semente da mulher, porque não é resultado de um intercurso de um homem com a mulher, mas foi obra do Espírito Santo operado no ventre de Maria. E ele é a semente da mulher que veio para esmagar a cabeça da serpente. E toda a história da humanidade, literalmente, foi uma espécie de preparação para o nascimento do nosso Salvador. Tudo apontava para ele. Os patriarcas falaram dele, os profetas descreveram a ele. A história de Israel era apenas uma preparação para a chegada dele, e então tudo retratava a vida dele, era um prenúncio da chegada dele, apontava para este grande acontecimento da história. Deus desceria à terra, o verbo se faria carne, Deus se faria homem, o rei se faria servo, o infinito tornar-se um bebê. E este é o acontecimento mais sublime e auspicioso da história da humanidade. O que Deus faz? Deus prepara o mundo para esse acontecimento. Deus chama o povo judeu, uma nação pequena, absolutamente insignificante, para que ele, o Messias, nascesse como um judeu, para que este povo trouxesse ao mundo a revelação especial de Deus. Deus prepara os gregos com a sua filosofia, com o seu pensamento filosófico, com a língua universal, para que quando o Messias chegasse, esta mensagem pudesse ter celeridade, com a única língua no mundo inteiro. Deus prepara o povo romano, com a lei romana, debaixo de uma pax romana, estradas
sendo rasgadas por todos os rincões do império, para que esta mensagem ao chegar pudesse ter rapidez para todas as províncias daquela época. E então diz a Bíblia que na plenitude dos tempos, quando tudo estava pronto, as profecias todas se cumprindo de forma rigorosa e literal, então diz a Bíblia que na plenitude dos tempos, ele nasceu, nascido de mulher, nascido sob a lei, para ser o nosso Redentor. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E está aqui certamente, como disse Atanásio, o maior mistério do cristianismo. E na verdade, a mente mais arguta, a personalidade mais inebriada pelo conhecimento, jamais poderia entender esse mistério. Pensem comigo, o Verbo eterno, pessoal, divino, o Verbo criador, o Verbo autoexistente, o Verbo que é Deus, Deus transcendente, Deus infinito, Deus imenso, Deus eterno, Deus imutável, Deus onipotente, onipresente, onisciente, Deus soberano, Deus que nem os céus dos céus pode contê-lo. Diz a Escritura que esse Verbo se fez carne, que ele, sendo transcendente, esvazia-se a si mesmo e assume a forma de homem, e entra no ventre de uma virgem, e nasce de uma virgem, e é enfaixado em panos e deitado numa manjedoura. Ele veio habitar entre nós, sendo ele outrora glorificado pelos anjos, querubins e serafins, por desde o início da criação, e agora ele vem ficar entre nós, pisando o nosso chão, bebendo a nossa água, comendo o nosso pão, chorando a nossa lágrima, sentindo a nossa dor, carregando sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. E ele veio para quê? Ele veio para nos mostrar Deus. Ele veio cheio de graça, ele veio cheio de verdade, e ele veio para revelar para nós quem é o Pai. Na glória do Pai, a glória do Pai pode ser vista nele, porque ele é exata expressão do ser de Deus, o resplendor da glória. Nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, diz a Bíblia que quando esse momento chega, algumas coisas importantes vêm a acontecer na história. Primeiro, Deus manda um anjo lá em Jerusalém, quando tem um sacerdote muito velho, que orou muitos anos para ter um filho, porque naquela época não ter filho era um opróbrio para uma família. E Zacarias e Isabel oraram, eles eram de uma família sacerdotal, oraram anos e anos, e eles envelhecem e não têm filho. Isabel é estéril, e de repente Zacarias entra para oferecer incenso. Era o dia do seu turno, um dia de alto privilégio para ele. Ele já tinha desistido desse sonho, ele já tinha desistido desse projeto, e um anjo aparece para ele e diz: Zacarias, as tuas orações foram ouvidas. Às vezes você ora, não vê as coisas acontecendo, mas nenhuma oração é desperdiçada. Todas as orações sobem como incenso para a presença de Deus, e no tempo de Deus ele escuta, no tempo de Deus ele responde, no tempo de Deus ele age. Mas agora, com a chegada do precursor, 6 meses depois, quando Isabel está grávida, o anjo Gabriel é enviado lá em Nazaré, pequena cidade, desprezada cidade, e ele comunica a Maria que ela vai ser a mãe do Salvador, e ela fica curiosa: mas como vai ser? Eu não tenho relação com homem algum. E então diz a Bíblia que o anjo disse: olha, descerá sobre ti a sombra do Altíssimo, e o Espírito Santo entrará em você, e você então conceberá e dará luz a uma criança, e esse vai ser o Filho do Altíssimo, e você vai colocar o nome dele de Jesus, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Mesma notícia que o anjo diz a José, e ela corre lá para Isabel. 3 meses fica lá, sem falar nada com José. Ele é noiva de José.
Quando ela volta, José não sabendo o que está acontecendo, o silêncio de Maria, a gravidez aparentemente já notória, os comentários surgindo talvez, ele envergonhado, seus planos frustrados, ele resolve então, para protegê-la e não difamá-la, fugir secretamente, sair secretamente, e aparece o anjo de Deus e disse: José, não temas receber Maria, porque o que nela foi gerado é obra do Espírito Santo. Ela não foi infiel, ela não carrega um filho do adultério, ela carrega o filho do Altíssimo. Ela não tem como destinação o opróbrio e a morte, ela será notória entre as mulheres. Não está aqui o fruto do pecado, está aqui o fruto da bênção de Deus para os homens. E então diz a Escritura que José recebe Maria, e agora um fato acontece maravilhosamente. A profecia dizia que ele tinha que nascer em Belém da Judeia, porque José era da família de Davi, e Deus então move o Império Romano para fazer um recenseamento, para que simplesmente José saísse de Nazaré e fosse lá para a Judeia, para a cidade de Belém, porque Jesus tinha que nascer em Belém da Judeia. E por que José leva Maria? Só ele precisava ir, ela não tinha que ir, ele tinha que ir. E por que ele a leva no estado adiantado de gravidez? Embora a Bíblia não diga isso com todas as letras, você sabe o que está por trás, os comentários maliciosos. Ninguém está sabendo direito essa história. O anjo apareceu para Maria, Maria está grávida, José não casou com ela ainda, ela é apenas prometida. Os comentários surgem, as malícias aparecem, e José então, para proteger Maria, leva Maria consigo para Belém. Quando chega lá, a cidade está ocupada, não tem vaga nas hospedarias, não tem vaga nas pensões, não tem espaço para eles, e diz a Bíblia que ele, como Cordeiro de Deus, vai nascer num lugar muito próprio, numa manjedoura, num lugar onde os animais comem, numa gruta. O Rei dos Reis nasce no lugar mais humilde. Aquele que haveria de ser o filho de Davi não tem espaço na cidade de Davi. Aquele que é o pão da vida não tem lugar para nascer na casa do pão. E quando ele nasce, diz a Bíblia que um anjo aparece para dizer aos pastores de Belém, as pessoas mais desprezadas da época eram os pastores, gente que não merecia confiança da sociedade. E para essa gente que não tinha valor aos olhos dos homens, aparece o anjo de Deus comunicando para eles assim: vocês não precisam ter medo não, eu trago para vocês uma grande notícia, e uma notícia que vai ser uma boa notícia para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Essa é a maior notícia, Ele é o Salvador, não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O que nasceu é o Messias prometido, é o desejado de todas as nações, cumprindo-se nele todas as profecias, e Ele é o Senhor. Não é César que é Senhor, não é Herodes que é Senhor, não são os religiosos de Jerusalém que são os senhores, é Ele que nasceu para ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E diz a Escritura que naquele momento então os céus se cobrem de anjos, parecia que todos os céus pareciam ser partituras musicais, e então essa hoste celestial, este grande coro celestial começa a cantar: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens que Ele quer bem. E diz a Escritura que então essa festa do Natal é celebrada no céu e é comemorada na terra. Presos no pecado, separados da luz, era necessário um resgate.
movido por misericórdia e bondade, Deus enviou o seu Filho pra nos libertar. Deixou a sua glória, o Verbo carne se fez, e a humanidade recebeu o Rei. Emanuel, Deus conosco está. A estrela brilhou no céu e a criação deu glórias. Messias, libertador, prova de amor do grande Deus, perdão e graça chegou, Jesus nasceu. Oh, glória, Jesus nasceu, o Cordeiro Santo, Filho de Deus. Ele se fez homem para salvar o pecador, e o plano perfeito se revelou. Cordeiro Santo, Filho de Deus, ele se fez homem para salvar o pecador, e o plano perfeito se revelou. Emanuel, Deus conosco está. A estrela brilhou no céu e a criação deu glórias. Messias, libertador, prova de amor do grande Deus, perdão e graça chegou, Jesus nasceu. Conosco está. A estrela brilhou no céu e a criação deu glórias. Messias, libertador, prova de amor do grande Deus, perdão e graça chegou, Jesus nasceu. Jesus nasceu.